Nós temos estudado aqui sobre a vida de Cristo, com o objetivo de aprender mais de Cristo, de sermos mais semelhantes a Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui. Refletimos o mestre dos mestres, como mães. E nós temos feito, já estamos no estudo 11, a gente começou estudando sobre a era na época de Jesus, como que estava a situação da igreja, do povo de Deus na época de Jesus, né? Antes do nascimento de Jesus. E agora a gente está no capítulo 5, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Desejado de Todas as Nações, sobre a dedicação, a apresentação do bebê Jesus ao Senhor. Né? E nós temos usado o nosso guia de estudo. Vou abrir aqui o guia de estudo. Esse é o nosso guia de estudo. Quem ainda não tem o guia de estudo, pode baixar no familiarizando.org ou no grupo do Telegram. Ele fica lá em mensagem afixada, no topo da tela, vocês podem ter acesso a ele. Então, aqui a gente tem um estudo guiado, né? Aqui a gente coloca os textos da Bíblia, os textos do Espírito do Desejado de Todas as Nações, e comentários, né? Algumas perguntinhas para ajudar no estudo. Então, a gente tem logo no início um box, né? Então, nossa sugestão é que vocês estudem sempre primeiro, façam primeiro o seu estudo individual, antes mesmo de tentar responder as perguntas ou de ler os comentários que tem aqui embaixo. Nós sugerimos que vocês comecem estudando esses textos aqui, né, lendo individualmente e fazendo suas anotações no caderno, né, ou mesmo aqui no material impresso. Para que primeiro vocês tentem ouvir Deus falando diretamente com vocês, e aí então vocês podem continuar aí o estudo, né? O estudo guiado, respondendo as perguntas, né? Agora eu tenho usado o caderno para responder, porque eu tenho feito várias anotações, e eu costumo imprimir frente e verso, e não tem espaço suficiente para responder. Inclusive, agora no estudo 11, eu não tenho mais colocado, a partir do estudo 11, eu não tenho mais colocado linhas para respostas, né? Porque às vezes a gente pode ter mais coisa para escrever do que o que cabe aí, né? E aí vocês podem escrever no caderno, a parte, né? Os comentários, as respostas de vocês. Eu também não tenho mais colocado as respostas sugestivas no final, para incentivar vocês a buscarem em Deus, né, as respostas para essas perguntas. E também não tenho colocado comentários meus, né, como eu fazia nos primeiros estudos. Então, esses comentários aqui são do Desejado de Todas as Nações ou de outros livros que podem ser adquiridos, podem ser acessados no site Ellen White. No começo tem o site direitinho, ali onde tem dicas de estudo, né? Ali vocês podem, então, nesse site vocês podem ter acesso a todos esses livros que eu cito aqui. Tá? Todos eles são de Ellen White. Bom, então, como vocês têm passado, algumas mães, as mães sempre entram em contato comigo, né? E teve uma mãe que me mandou uma mensagem, não responder, mas eu já li, perguntando sobre o meu quadro de incentivo, ela queria saber mais, né? Então eu compartilhei com vocês aí a ideia do quadro de incentivo para mães, porque às vezes a gente se preocupa em incentivar os filhos a obedecer, mas como a gente estudou no estudo 4 sobre obediência, nós precisamos dar o exemplo de obediência, né? Então, e às vezes a gente se sente desanimada, né? Às vezes a gente tem os objetivos na mente, as metas, né? Como mães, mas tem dificuldade de alcançá-las. E a cada estudo a gente tem desafios ali para nós, como mães. E
e algumas mães têm começado o estudo depois, né? Não têm acompanhado o estudo desde o começo. Então, às vezes, podem se sentir meio perdidas, né? Com tanto estudo, tanta informação, tanto desafio, tantas metas. Então, assim, eu compartilhei a ideia do quadro de incentivo para mães para ajudar a gente a organizar a nossa mente, a visualizar melhor as metas, né? E eu tenho tido essa é a segunda semana que eu estou usando, ele está aqui do lado, no escritório, estou olhando para ele aqui, e eu já coloquei os desafios 1 a 11 nesse quadro de incentivo. Se você ainda não viu, tem interesse, está lá no grupo do Telegram, nas mensagens antigas, você pode ver ali uma foto, né, ter uma ideia de como fazer, e realmente tem me ajudado. Na semana passada, não alcancei a meta, né, em um item, porque assim, eu comecei com 2 desafios, né? Como são 11 desafios, são 11 estudos, então são 11 desafios, então eu achei melhor eu começar aos poucos, assim, não começar com todos os desafios de uma vez, né? Então, o primeiro desafio para mim já é um hábito adquirido já há algum tempo, alguns anos atrás, então já é um hábito assim firmado, mas tem outras coisas que ainda não são, né? Então, o outro desafio que eu coloquei ali para mim, para a semana passada, infelizmente eu não consegui, mas essa semana já estou indo melhor. Então, e essa semana também eu estou incluindo mais um desafio. Então, eu coloquei ali no meu quadro de incentivo 3 desafios para mim, para começar. Depois eu vou acrescentando os outros, né? E eu já coloquei ali o desafio 1, o 2 e o 11. Então, o 11 é o que a gente está fazendo essa semana, então o desafio é compartilhar com o nosso filho primogênito o que a gente está aprendendo nesse estudo 11. E eu comecei, então, geralmente é meu marido que faz o culto familiar, que conduz o culto familiar da manhã aqui em casa, e aí eu perguntei para ele se eu poderia, essa semana eu poderia conduzir o estudo, e aí no culto familiar mesmo eu estou compartilhando com as minhas filhas, né, em especial com a minha filha mais velha, esse estudo aqui que a gente está fazendo essa semana, que a gente vai fazer hoje, né, para ela entender quais são os privilégios, as responsabilidades dela como filha primogênita. E ela ficou super feliz porque o sonho dela é participar da escola do mestre para mães. Ela tem só assim, de ouvir, participar. E aí ela ficou super feliz de saber que eu ia compartilhar com ela o que a gente tem aprendido aqui. E ela está gostando. Então fica aí a dica para vocês. E então, nosso estudo dessa semana vocês estão me ouvindo bem? Aqui está aparecendo uma mensagem para mim que a conexão é instável. Tá bom? Beleza. Então tá. Então, Falha um pouquinho às vezes, minha amiga. Oi? Teve algumas falhazinhas na sua fala só. Um Sim. pouquinho. Pois é, minha internet ultimamente não tá muito boa. Mas tá dando para acompanhar. Tá? Então tá bom. Então, nós vimos aí, se você ainda não está aí com a sua Bíblia, corre lá para pegar a sua Bíblia, o seu guia de estudo, as suas anotações, o desejado, né, de todas as nações, e vamos começar nosso estudo. Eu, particularmente, gostei muito desse estudo, apesar de eu mesma ter feito esse estudo, né, ter dirigido tudo, eu tô agora, essa semana, eu respondi como se fosse uma aluna mesmo, né, como eu sou, né, então eu respondi cada pergunta no caderno, e foi um estudo, assim, é um estudo bem profundo e tem sido bem útil para mim, me ajudou a entender melhor algumas questões, né? Então, a gente viu ali na história de Jesus, no capítulo... Assim, quem puder, deixa eu ver aqui. Quem puder, abre aí o vídeo para a gente se ver. Sei que às vezes tem mãe descabelada aí, tem mãe que com o olho inchado, né, que acabou de acordar. Mas quem puder compartilhar aí o vídeo, abrir o vídeo, né, é legal a gente se ver.
a gente se conhecer melhor. Bom, então a gente viu aí sobre que José e Maria foram ao templo apresentar o bebê Jesus, né? Lá em Lucas 2:22 tem essa informação. Abre aí a sua Bíblia, em Lucas 2:22. Gostaria que alguém lesse os versos 22 a 24. Quem encontrar pode ler. Lucas 2:22 a 24. Alguém encontrou? Pode ler, Achei. Maribi? Pode. Bom dia. Então, vou ler aqui. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, e levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Obrigada, foi a Casey, né, que leu? Isso, Obrigada, Casey. imagina. Então, aí a gente vê algumas informações, né, alguns detalhes, e às vezes quando a gente lê os textos da Bíblia, a gente deixa passar batido algumas informações, né, às vezes a gente não entende muito, porque a gente não está por dentro do contexto da época, né, e não para, às vezes, para investigar, para pesquisar o que significa cada coisa, né. Então, aí fala sobre a purificação. Que purificação era essa, né? Passados os dias da purificação, eles levaram a menina a Jerusalém, né? Conforme está escrito, todo primogênito será consagrado. Mas por que que eles faziam isso? Por que que eles consagravam todo primogênito? E por que que eles levaram um par de rolinhas e dois pombinhos, né? Por que que eles foram oferecer sacrifício? Então, são informações, sempre que a gente lê algum texto da Bíblia, é importante a gente tentar entender o contexto, tentar entender melhor ali, para a gente ter um entendimento mais profundo da palavra de Deus, né? A gente não deve se conformar com um entendimento superficial da palavra de Deus, né? Está escrito que a gente deve cavar, buscar, né? Como se a gente estivesse cavando, buscando um tesouro escondido. Então, a palavra de Deus tem coisas assim, joias preciosas que estão lá no fundo e que só encontra quem cava profundamente, né? Então, a gente tem que se acostumar a ter uma leitura mais profunda da palavra de Deus. Então, vamos lá. Por que, então, que José e Maria levaram o bebê Jesus a Jerusalém? Alguém respondeu, gostaria de compartilhar a resposta aí? Não tenho vergonha, todas nós estamos aqui para aprender, aprendermos umas com as outras. Então, aí a gente vê no verso 22 que eles foram para apresentar o bebê, né, o filho primogênito ao Senhor, e também para oferecer um sacrifício. Qual que era o sacrifício? No verso 24 está escrito, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Não está escrito qual dos dois que eles levaram, né? Mas foi um dos dois, ou rolinhas ou pombinhos. Bom dia, Bom dia, quem está falando? Lígia. Que bom te ver aqui, Lígia. Bom dia. bem, posso responder? Pode, claro. Então tá bom. Bom dia, meninas. Deus abençoe a cada uma. Uma bênção esse estudo, né? A gente não tem ideia da importância do primogênito. Então, super apropriado para a gente poder
saber como lidar com os nossos primogênitos, né? Primogênitas também. A Bíblia fala do menino, né? Do macho, mas a bênção está sobre o primogênito, né? Era costume da época, né? Os judeus faziam isso, né? A Bíblia fala que era a lei que foi dada ali por Moisés, então eles deveriam apresentar. Se a gente for pegar desde o início da Bíblia, a bênção da primogenitura sempre existiu, mas como lei escrita, foi na época de Moisés que foi estabelecido, né? Por quê? Porque eles estavam relembrando o que aconteceu na saída do Egito. Por quê? Porque na última praga que caiu, né? Que o anjo iria passar, o anjo da morte iria passar ali. Então, os primogênitos deveriam ser, digamos, resgatados dessa morte, né? Então, ele deveria ser como protegido? Os pais, né, passariam ali o sangue que foi derramado de um cordeiro, que eles iriam fazer a Páscoa, então, através desse sangue, os primogênitos seriam protegidos, né? Então, essa bênção, essa questão de ser um costume da época, os judeus faziam para poder relembrar esse acontecido, né, da saída do êxodo, né, no êxodo do povo de Israel. Então, Maria e José, eles seguiam bastante o costume, fazia parte para eles, na vida deles, fazer todos os rituais. E eles apresentaram o seu filho, o pequeno Jesus, como deveria ser feito, né? Ir até o templo e oferecer ali a oferta também, né? Então, por esse motivo eles foram, né? Acreditavam que era uma bênção de Deus, estava escrito na palavra de Deus que eles deveriam apresentar o pequeno Jesus, né? Mas mais para frente eu vou comentar com vocês sobre essa bênção da primogenitura que é tão importante. A gente precisa realmente entender que a gente vai entender os nossos primeiros filhos. Qual a importância da educação dos primeiros filhos, né? Isso mesmo. A Lígia já ajudou a gente a responder a pergunta 2 também, né? Elas, a 1 e a 2 estão bem relacionadas. Então, obrigada, Lígia. É isso mesmo. Então, eles foram ali oferecer o sacrifício e para apresentar, né, o menino ao Senhor. E eles estavam fazendo isso porque Deus tinha mandado, né? Essa era uma orientação de Deus, era um ritual instituído por Deus. E Jesus devia ser obediente em tudo, como está escrito ali na página 44 do nosso guia de estudo, tem um texto que fala, né, sobre isso, que Jesus devia ser obediente em tudo para nos ensinar que devemos obedecer. Então, como nosso modelo, ele cumpriu todo o ritual, tudo que as orientações que Deus tinha deixado para o povo de Israel, ele seguiu, né? E aí vem a pergunta 2, né? Por que os judeus tinham esse costume? Em primeiro lugar, como eu falei, porque Deus mandou, né? Então, Deus mandou, a gente deve obedecer. E era também para lembrar da libertação. Por que Deus mandou, né? Para lembrar, para que eles lembrassem sempre da libertação do Egito, como a Lígia disse, né? E também para que eles sempre pensassem na libertação do pecado. Então, quando a gente pensa na história, eu gosto muito de tipologia. Tipologia é quando tem alguma coisa na Bíblia, alguma história, algumas coisas, detalhes da Bíblia que se aplicam não só àquela situação em que ocorreu, mas apontam para algo no futuro, né? Uma ilustração, né? Uma representação de algo no futuro. Então, quando a gente pensa na história da libertação do povo de Israel, a gente deve sempre pensar o que isso representa para nós,
Então, o Egito é um sinônimo, né? Ele representa o pecado, o mundo de pecado. Então, era para eles sempre se lembrarem da libertação do Egito, que representa a libertação do pecado para nós hoje, né? E como que era esse ritual? Então, eu achei bem interessante, eu nunca tinha estudado esses detalhes. Até compartilhei com a minha família já essa parte aqui das perguntas 1 e 2, né? E minha filha achou bem interessante, né, esses detalhes. Minha filha é primogênita. E o que eu descobri aí estudando esses textos foi que quando a mãe dava à luz, se fosse menino, era diferente, o ritual era diferente de se fosse menina, né? Então, se fosse um menino, após o parto, a mãe era considerada impura por 7 dias. Aí, e até está escrito, né? Como no ciclo menstrual, né? Que também é de 7 dias, né? E o sangue é vida. E como pecadores, o nosso sangue, então, representa impureza, né? O sangue de Cristo representa pureza, o nosso é impureza. Então, o sangue representa, para nós, o sangue de pessoas, né, dos seres humanos, representa impureza. Então, a mãe estava impura por 7 dias. E no 8º dia tinha o ritual da circuncisão, que é uma outra pesquisa também que a gente poderia fazer. O que era a circuncisão? Mas não vou entrar em detalhes aqui, né? Vocês podem pesquisar lá depois. E depois desses 7 dias, a mãe ficava se purificando por 33 dias, ela não devia tocar nada santo, ou seja, ela não deveria entrar no templo, ela não podia ir à igreja. Então, se você contar aí 7 mais 33, vai dar quanto? 40 dias. Era uma quarentena. Interessante que a gente ouve falar, né, da quarentena, a gente pensa, é uma coisa dos antigos, né? Até parece que não faz muito sentido, acho que não tem nada a ver, mas é bíblico. A quarentena é bíblica. Então, se a mulher tivesse menino, ela deveria ficar 40 dias em casa, sem ir ao templo, se purificando, né? O que dava aí 1 mês e meio, mais ou menos. E se fosse menina, era o dobro do tempo. Então, em vez de 1 semana de impureza, eram 2 semanas, 14 dias. Mais 66 dias se purificando, que vai dar 80 dias ou 3 meses. Então, se a gente for ver, se você lembrar aí de quando você teve seu filho, a gente vê que esses 3 primeiros meses realmente são é o período que a criança está mais vulnerável, né? E realmente é melhor que a gente esteja em casa com a criança, né? Para protegê-la de certas coisas, né? Ela fica mais vulnerável. Mari, Oi. posso compartilhar? Quando eu tive os meninos, o Odair foi realmente na Bíblia olhar isso. E ele falou exatamente, meninas 40 dias, ou meninos 40 dias e meninas 80 dias. E a gente vê realmente Deus instruindo seu povo de como tratar nos mínimos detalhes tudo, né? E só complementando da pergunta 1 e 2, para fechar aqui, os primogênitos são do Senhor, né? Várias vezes a gente vai ver os textos que são do Senhor, vai lembrar essa época da saída do Egito, mas fala que os primogênitos são do Senhor porque Ele os resgatou, né? Acho que você vai tratar disso aí mais para frente. Mas ficando com isso em mente, se a gente tirar uma frase para hoje, eu acho que a gente poderia tirar: os primogênitos são do Senhor. Verdade, Lígia. Tudo que Deus manda faz sentido. A gente, como filhos, às vezes a gente age como nossos filhos pequenos, que ficam questionando nossa autoridade, as regras, né? Como se tivessem mais experiência do que a gente, soubessem mais do que a gente, né? E a gente fica indignado, às vezes, como às vezes nós
terminamos, às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus escreve lá, tá tudo escrito, tudo certinho, né? Que a gente deve fazer, a gente vai lá, não, mas eu acho que não é bem assim, eu vou fazer diferente. Mas tudo que Deus coloca na palavra dele faz sentido, tem motivo, né? Cada detalhe, cada número, né? Se a gente for fazer o estudo dos números na Bíblia, a gente vê que tem tipologia, né? São símbolos, muitas vezes representam alguma coisa. É incrível, assim, o estudo da Bíblia, né? Se a gente fizer um estudo profundo. Então, como a Lígia disse, está escrito aí que todo primogênito devia ser consagrado ao Senhor. E não só de homens, mas de animais. E, então, havia aquelas 2 rolas ou 2 pombinhos que a gente viu no verso 24 de Lucas 2, era o resgate, servia como resgate de meninos e animais impuros. Então, essa orientação. Se a família não fosse pobre, tivesse condições, nesses textos aí da pergunta 2, você vai encontrar essa resposta. Ah, não, eu esqueci de colocar. Se você está com o seu guia de estudo, eu vou incluir depois e alterar lá substituir o arquivo, né? Porque faltou um verso. Levítico 12, tem algumas informações bem interessantes, bem importantes sobre esse assunto. Faltou incluir aí. Então, acho que é em Levítico 12 que fala isso, que se a família não fosse pobre, ela deveria oferecer um cordeiro de 1 ano para holocausto e um pombo ou rola para expiação do pecado. Então, holocausto e expiação do pecado eram coisas diferentes. É um outro estudo também, né? Tem a ver com o ritual do santuário. Agora, se a família não fosse pobre, ela poderia oferecer uma coisa mais barata, mais acessível, né? Que eram 2 rolas ou 2 pombos. Você vê como Deus se preocupa com cada detalhe, como ele é justo, né? Então, assim como ele nos pede 10% em porcentagem, né? O dízimo, de acordo com a nossa renda, ele pedia isso aqui também de acordo com a renda da família, né? Então, um pombinho ou uma rolinha era para holocausto e a outra para expiação do pecado. No caso de animais puros, então eles isso aí deveria ser feito com relação a animais e a pessoas, né? Agora, no caso de animais puros, os animais puros não precisavam de resgate, porque eles eram o próprio resgate, porque animais puros representam Cristo. Cristo é puro, é o único puro que nunca pecou. Então, um animal puro não precisava de resgate porque ele era santo. Animal puro precisava de resgate. Também não vou entrar no detalhe, o que era resgate, como que funcionava. Aí uma outra pesquisa para você fazer também. E os sacerdotes, então, quando os pais levavam o menino ali ao templo, o sacerdote pegava o menino e erguia a criança diante do altar. Então, era do lado de fora do templo. Então, é muito importante a gente entender o santuário, como que funcionava, todo o ritual do santuário, porque é uma tipologia também. Cada coisa do santuário representa algo. O Odair, esposo da Lige, tem sermões sobre isso, né, Lige? Já ouvi alguns, muito bons. E então, era fora, o altar de holocausto ficava fora do templo, no pátio, na verdade, né? A entrada do templo. Então, era ali que era feito isso, não era dentro da igreja, do templo, né? Era fora, ali no pátio, que era feita essa cerimônia de dedicação do menino. E o que significava, então? Eu achei nesses textos aí 5 palavras representando esse ritual aí. Então, se a gente for lá em Lucas 2, 22, que a gente leu agora há pouco, a gente vai encontrar a palavra, no verso 22, a palavra apresentação. A gente usa essa palavra, né, na igreja adventista, eu sou da igreja adventista, não sei se tem alguém aqui de outra igreja, mas na igreja adventista a gente usa muito essa palavra. Até hoje a gente tem esse ritual, só que não é só com o filho primogênito hoje em dia, né? Todos os filhos são apresentados no templo ali ao Senhor. E também tem a palavra santificação e consagração. Em Êxodo 13, 2,
e Números 3:13 tem essas duas palavras, depende da versão. Então, tem uma versão que diz santificação, tem outra que diz consagração. Então, santificação, quando você vê essas duas palavras aí, santificação e consagração, elas são sinônimas, né? E tem também a palavra separação, em Êxodo 13:12. Êxodo 13:12. A pergunta 2 ali tem esse texto, né? Então, Deus falou para o povo que eles deveriam separar o primogênito para ele. Em outras partes, ele diz consagrar, né, ou santificar. E no texto ali do livro Vida de Jesus, que também está no guia de estudo, da pergunta 2, está escrito que eles foram dedicar, né, o bebê ao Senhor. Então, a gente tem 5 palavras representando a mesma cerimônia, né? Então, mas o que significava isso? Então, quando o primogênito era levado ali, significava que aquela família estava consagrando o primogênito ao Senhor. De que forma? Ele estava sendo consagrado ao sacerdócio. Então, naquela época não tinha pastor, era sacerdote, né, os líderes da igreja ali. E então, aquele menino seria um sacerdote como representante de Cristo. Olha só que importância. Então, se você tivesse naquela época um filho, esse seu primeiro filho seria um representante de Cristo. Que responsabilidade, não? E assim como eles estavam dedicando o primogênito, aquela dedicação do primogênito a Deus representava a dedicação do primogênito do céu. Então, Deus dedicou a nós o primogênito dele, seu filho unigênito, que é o primogênito do céu, como diz ali no texto, na página 44 do guia de estudo, tem esse texto, né? Que fala que Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Que lindo, né? Então, Deus dedicou a nós o primogênito dele para nos libertar do pecado. Então, se não fosse o sacrifício expiatório do cordeiro que eles levavam ali, ou da pombinha, ou da rolinha, né? Ou melhor, se não fosse, se a gente lembrar ali do que aconteceu na libertação do Egito, é muito importante a gente entender também essa história, né, da Páscoa, tudo que aconteceu ali antes da libertação do Egito. Então, Deus teve a 10ª praga, como vocês devem saber, a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Foi algo terrível que aconteceu ali no Egito. Mas Deus falou, não era para ser não seria só uma praga para os egípcios, não. Os israelitas também estavam sujeitos àquilo, se eles não obedecessem estritamente à orientação de Deus. Qual era a orientação de Deus? A orientação era que eles deveriam sacrificar, tem vários detalhes, né, nesse ritual que depois ficou conhecida como Páscoa. Então, eles deveriam ali sacrificar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar onde? Quem lembra? Onde que o sangue deveria ser passado? Estão muito quietinhas. Nos umbrais das portas. Isso mesmo, obrigada. Como é seu nome? Maiara. Maiara, obrigada. Então, eles deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Você vê como a família está em tudo, né, aí nessa história. Então, a família deveria fazer isso e passar no umbral da porta da sua casa. Então, se não fosse isso, o que ia acontecer se eles não passassem o sangue do cordeiro na porta? Viria o anjo destruidor, o anjo do Senhor, ele ia conferir, vamos ver, né? Deixa eu ver se aqui nessa casa tem o sangue. Se não tivesse, o que ia acontecer? O primogênito morreria.
não importava se era egípcio ou israelita, iria morrer. Então, se não fosse isso, os primogênitos de Israel também teriam morrido. Os primogênitos do povo de Deus também teriam morrido. E da mesma forma, hoje, como que isso se aplica a nós? Isso também é uma tipologia, né? Um tipo do que acontece hoje. Se não fosse o sacrifício de Cristo, se nós não aplicarmos o sangue porque não basta Cristo ter morrido por nós, não bastava eles matarem o cordeiro. Eles tinham que pegar o sangue e passar na porta. Então, não basta Cristo ter morrido por mim. Eu preciso aplicar esse sangue de Cristo na minha vida, no meu lar, na minha família. Então, se não for o sacrifício de Cristo, o que vai acontecer com a gente hoje também? A mesma coisa, né? Morte. Porque todos pecaram, né? E merecem a morte, é o que a Bíblia diz. Seja gentil, seja ímpio, seja adventista, seja batista, seja metodista, não importa. O sangue de Cristo é a única garantia de salvação, de libertação, né? E a vovó Betina, pode falar. Eu estava pensando aqui sobre a questão dos umbrais da porta. Podia ter sido passado em qualquer lugar da casa, mas por que nos umbrais da porta? Porque era para testemunhar, era para ser algo externo, visível, né? Para quem passasse, não só o anjo da morte, também para os vizinhos, para os egípcios, quem passasse visse, era uma coisa que deveria ficar visível, deveria ser um testemunho vivo para as pessoas que passassem por ali. Verdade, vovó Betina, nunca tinha pensado nesse detalhe. Então, é importante, às vezes as pessoas falam, não importa o exterior, o que importa é o coração. Será? A nossa vida, o nosso lar precisa ser um testemunho, sim, para as pessoas precisam olhar para nós como mães, para os nossos filhos, para o nosso lar, para a nossa família e ver Cristo, não é? Então, esse ritual também lembra isso para a gente, né? Eu estava pensando exatamente a mesma coisa que ela falou. A casa, a família, as pessoas que olham para o nosso lar, compreenderem que nós aceitamos o sacrifício. Porque enquanto você estava falando, a ideia ficou um pouco mais clara, né, na cabeça. É bom quando a gente reflete junto. Estava lendo isso em Provérbios ontem, 15:22, numa reunião que eu fiz. É muito bom a gente poder estar juntos aqui para nos aconselharmos num propósito, né? E aí eu pensei assim, poxa, você falando, as pessoas têm que olhar e ver uma família consagrada a Deus, elas têm que olhar para o nosso lar e ver Cristo, sentir a atmosfera do céu. E em relação ao filho primogênito também, porque eu já estudei muito esse texto dele ser quem vai educar os demais, né? E aqui, quando a gente já tem o segundo, a gente já sabe o que acontece. Eles, do jeito que o primeiro sempre imitava a gente, no caso aqui a minha mais velha sempre me imitou, a minha mais nova dá preferência a imitar a minha mais velha do que a mim. Então, ela também é uma testemunha para o restante da família, se eu tivesse mais filhos, com certeza, de Cristo. Ela precisa refletir Cristo e refletir que aceitou a Cristo para que os demais filhos possam acompanhá-la, porque eles sempre procuram o mais velho de idade mais próxima para imitar, né? Então, eu acho que hoje, não passando um sangue de cordeiro, porque não necessitamos mais de sacrifício, mas nós devemos nos preocupar com o que nós estamos mostrando visivelmente aos demais que estão ao nosso redor a partir do nosso lar. Verdade, Mayara. Dentro e fora de casa. Verdade. É muito importante a gente pensar nisso, né? Será que eu estou refletindo a Cristo, meu lar? O que as pessoas veem quando olham para mim? Elas têm que ver Cristo. Será que elas estão vendo isso, né? Muitas e aí muitas famílias podem falar, professar assim, eu creio em Cristo, eu sigo uma religião que eu considero correta, eu aceito o sacrifício de Jesus. Mas aquelas famílias israelitas, se eles não tivessem feito isso, não teria adiantado nada toda a vida que eles levaram. Porque as pessoas iam olhar e iam falar assim, mas olhando dá para ver que não é. Isso é muito perigoso. Exatamente. Então, você vê como a obediência está totalmente relacionada aí com a fé. Então, Tiago, né, o livro de Tiago, tem vários lugares ali na Bíblia que a gente vê a relação entre fé e obras, fé e obediência. Não dá para separar as duas coisas. Não dá simplesmente para eu falar, eu acredito em Cristo, eu creio em Cristo. Tá,
me mostra, né? A Bíblia fala, tá, então me mostra essa fé. Né? Então, as minhas obras, tudo que eu faço, tem que mostrar que eu creio em Cristo. O que eu visto, o que eu assisto, né, o que eu ouço, tudo tem que mostrar essa fé em Cristo, né? E na pergunta 3, a gente vê que Deus pedia não só o primogênito dos animais, das pessoas, né? Mas como a gente viu também, ele pedia dos animais, né? E não só dos animais e das pessoas, mas Deus pedia também algo semelhante com relação aos frutos da terra. Que parte, então a pergunta aí, né? Que parte do rebanho dos frutos da terra era exigida por Deus aos adoradores do passado? Qual era a parte? Segundo esses textos aí que a gente viu. As primícias. As primícias. O que eram as primícias? O que era colhido primeiro fruto da terra, o que vinha primeiro de uma árvore que ainda não tinha dado fruto, por exemplo. Isso mesmo. Então, o que amadurecia primeiro, né, o que eles colhiam primeiro, deveria ser de Deus. Então, a primeira parte sempre é de Deus. De qualquer coisa que a gente tem, né, deveria ser. E eu fiquei pensando também na questão do tempo, né? Lá em Mateus 6:33, não está aí esse verso, mas o que está escrito lá? Buscai primeiro o reino de Deus. Você vê a palavra aí, ó, primeiro. Então, as primícias do nosso tempo também devem ser de Deus. Por isso que a gente está aqui, nesse horário, né? 5h44, está escuro ainda lá fora, e a gente está aqui. Por quê? Porque a primeira parte do nosso dia deve ser de Deus. É essa a orientação, né? É cedo, é difícil, mas Deus pediu, vamos obedecer, né? Então, nós estamos aqui para dedicar a Deus a primeira parte do nosso dia. E então a primeira parte de tudo, né? As primícias da terra e o primogênito do rebanho. E hoje o que ele pede da gente? Né? A gente que mora, eu moro no campo, né? Mas ainda não tenho assim muita coisa plantada, né? Não tenho um rebanho, né? O que eu vou dedicar a Deus hoje? O que Deus pede da gente hoje? A que conclusão vocês chegaram aí, lendo esses textos? Sei que muitas de vocês já sabem, já praticam isso, né? Mas que parte que Deus nos pede, então, hoje? O que está escrito lá em Malaquias 3:10? Um texto bem conhecido, né? Por muitas de nós. O dízimo. O dízimo, isso mesmo. Então, ali em Malaquias 3:10 diz, trazei todos os dízimos, né? Na casa do Senhor. Então, Deus nos pede o dízimo hoje. 10% de tudo. Mas olha que texto interessante, vou compartilhar aqui de novo a tela. Tem um texto aqui bem interessante, na página 43. Aqui do lado, esse texto aqui, ó, do livro Conselho sobre Mordomia. Não somente exige o Senhor o dízimo como sendo seu, mas também nos diz como deve ser reservado para ele. Diz, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias, olha a palavra aí, primícias, de toda a tua renda. Não nos ensina isso que devemos gastar nossos meios com nós mesmos, levando ao Senhor o restante, o que sobrou, se sobrou, né? Muito embora seja quanto mais um dízimo honesto. Seja a parte de Deus separada, quando? Em primeiro lugar. Não lhe devemos consagrar o que resta, né? Depois que a gente usou, né, nas despesas corriqueiras. Mas antes de qualquer parte ser gasta, devemos separar o dízimo, né, para Deus. Olha só que importante. Porque se a gente deixar para separar depois, será que vai sobrar? Provavelmente não. Então, Deus pede a primeira parte, antes de qualquer coisa.
separar a parte de Deus, né? Sempre em primeiro lugar para Deus. Então, as primícias eram apresentadas no santuário dedicadas aos sacerdotes. E hoje a mesma coisa. Os dízimos vão para os nossos sacerdotes hoje, né, que são os pastores, fugiu a palavra agora mesmo, para ajudar-los, ajudar a família, né, pastoral, nas necessidades deles, né, sustentar, achei a palavra, sustentar a família, né, pastoral. E também nos ajuda a lembrar constantemente de que tudo é de Deus. Quando a gente separa a primeira parte de tudo que a gente tem para Deus, a gente está sempre lembrando o quê? Que, na verdade, não tem nada meu. Tudo é de Deus. Deus é o dono de tudo, né? Então, isso também é para demonstrar fé. Então, tem a pergunta, por que e para quê? Separar a primeira parte de tudo para Deus. Porque tudo é dele. E também para demonstrar fé. E eu achei muito interessante esse primeiro texto da pergunta 3, que diz que Caim e Abel já sabiam disso, os filhos de Adão e Eva já tiveram essa orientação desde o começo, né? Então, eles sabiam muito bem que eles precisavam dedicar a primeira parte do rebanho, né? A primeira parte de tudo que eles tinham, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam. Olha aí, a fé e as obras. Então, aquilo era para mostrar se eles creriam, teriam fé, e se obedeceriam. É uma prova de fé. O dízimo é uma prova de fé, né? É algo visível, né? Mostrando que se a gente tem realmente fé em Deus, né? E na pergunta 4, uma pergunta muito interessante, um assunto muito interessante. Quais eram os privilégios e responsabilidades do filho primogênito? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Primeiro, os privilégios. Quais eram os privilégios do filho? Tinha direito à herança. Quanto da herança? Quanto era essa herança? Agora, É o dobro dos sim. demais. Uma porção Oi? dobrada. O dobro Porção dos demais. dobrada. Isso tá lá em Deuteronômio 21:17. Então, eles recebiam, o filho mais velho recebia porção dobrada de tudo. E o resto da herança era dividida igualmente para os outros filhos, né? E até a gente lembra também, dá para lembrar daquele texto de Eliseu, né? Quando Elias perguntou o que ele queria pedir a Deus, Eliseu falou o quê? Ele falou, eu quero a herança, como herança, uma porção dobrada do teu espírito. E achei muito interessante, né? Aí não está falando de primogenitura, mas se a gente estudar tipologia, a gente vai ver que Eliseu representa quem? Jesus, né? E o Elias, nós somos o terceiro Elias hoje, né? O povo de Deus é o terceiro Elias, né? E Cristo é o quê? A gente vai ver nas perguntas seguintes, aí na pergunta seguinte. Ele é o primogênito do céu. Então, Eliseu recebeu uma porção dobrada da herança, representando a Cristo, que é o primogênito do céu, né? Interessante, né? Então, tudo se encaixa na Bíblia, né? Eu acho fascinante assim, o estudo da Bíblia. Então, um dos privilégios era a porção dobrada de tudo. E o que mais? Que também era um privilégio, né? Como a gente já falou aí, o filho mais velho era dedicado ao sacerdócio, então ele tinha como privilégio ser o sacerdote da família. Caso o pai morresse, ele assumiria o sacerdócio da família, mesmo antes da distribuição das tribos, né? Porque a gente sabe que depois a tribo de Levi assumiu o sacerdócio entre o povo de Israel ali no deserto, né? E depois também. Mas e antes da tribo de Levi ser os sacerdotes? Como que era?
o filho mais velho era o sacerdote, né? Já tinha essa noção de sacerdócio na família, né? E também o filho, olha que interessante, a tribo de Levi, a gente tem um texto mais para frente aí que fala sobre Rúben, né? Que era um dos filhos de Jacó. E Rúben era o filho mais velho, mas ele fez uma coisa muito triste, muito assim abominável, né? Ele tomou a esposa do pai, do próprio pai. Ele era o filho mais velho. E nas bênçãos lá de Jacó, ele disse que Rúben não receberia os direitos de primogenitura por causa do pecado dele. Então, os 3 direitos do que o filho primogênito tinha seriam passados para outras tribos, né? Então, essa porção dobrada da herança seria passada para José. Então, por isso que José, na verdade, não tem a tribo de José, tem a tribo dos filhos de José, Manassés e Efraim. Então, José recebeu a porção dobrada da herança do pai, né? O direito de sacerdócio passou para quem? Que deveria ser de Rúben, passou para a tribo de Levi, porque foi uma tribo fiel no momento crítico de apostasia entre o povo de Israel. E o terceiro direito, sabe qual que era o terceiro direito que eles tinham como que o filho mais velho teria? A ascendência do Messias. Então, Rúben perdeu esse direito. E esse direito de ser o ascendente do Messias, de Cristo, passou para a tribo de Judá. Então, eram esses privilégios aí, né? E as responsabilidades? Quais eram as responsabilidades do filho mais velho? Então, o filho mais velho deveria dedicar a vida ao serviço de Cristo, como a gente viu nos textos aí, né? Ele deveria ser um exemplo de santidade. Então, a tribo de Levi era como se fosse o filho mais velho, no lugar de Rúben, né, substituindo Rúben, o filho mais velho do povo de Israel. Então, os sacerdotes deveriam ser exemplo para o povo, assim como o primogênito deve ser um exemplo para os filhos mais novos, né? E o que esse conceito de primogênito tem a ver com Cristo? Aí a gente passando para pergunta 5 já. O que vocês encontraram ali? Então, Cristo é o primogênito do céu, né? E como tal, ele nos deu exemplo de obediência e santidade, que nós devemos imitar. Jesus é tudo para a gente, né? Não só filho, irmão mais velho, ele é tudo, né? É salvador, é pai, é tudo. Mas uma das palavras, né, metáforas assim que se usa em relação a Jesus é como primogênito, o nosso irmão mais velho. E ele se comportou como um excelente, né, irmão mais velho. Deu o exemplo perfeito de obediência para a gente imitar, né? Então, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, está escrito lá, né, na Bíblia. E olha, é interessante, né, que fala que ele é o primogênito também dos mortos. Então, lá em 1 Tessalonicenses 4,14, está escrito o quê? Que se Cristo é o primogênito dos mortos, ele ressuscitou, o que isso significa para a gente? 1 Tessalonicenses 4,14. Esse verso nos dá uma esperança, né, muito grande. Se o nosso irmão primogênito, que é Cristo, ressuscitou, a Bíblia diz que nós também ressuscitaremos, né? Isso é uma promessa lindíssima, né, para nós hoje. Ele não é só o primogênito, como é o primogênito dos mortos, porque ele passou pela morte, né? Então, se ele é o nosso exemplo em tudo, se a gente perdeu algum ente querido aí nessa caminhada, Jesus está nos dando a esperança direta que se ele teve o poder de ressuscitar, nele está o poder da vida,
ele vai trazer os nossos queridos novamente, né? Isso mesmo. E Jesus, em Hebreus 2:11, está escrito uma coisa muito linda também, que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não sei se você já teve experiência, como filho mais velho, talvez, ou até filho mais novo, de ter um irmão que se afastou de Deus, de repente um irmão que se envolveu com vícios, com coisas erradas, que trouxe, de repente manchou a reputação da família, né? É de envergonhar, né? Os pais, a família toda, né? Então, só que Deus, Cristo, como nosso irmão mais velho, apesar dos nossos pecados, de tudo de ruim que a gente já fez, Cristo, e eu me emociono quando eu falo nisso, né? Porque apesar de nós sermos tão pecadoras, né? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Isso é muito lindo, né? E está escrito que ele é nosso exemplo em todas as coisas. Ele é um irmão, até compartilhei no Telegram essa semana, porque eu achei muito bonito, eu fiquei emocionada estudando sobre essa pergunta aí, né? Está escrito que Cristo é um irmão em nossas fraquezas. Então, não sei se você já se sentiu assim, já aconteceu, né? De você fazer coisa errada, né? Você sabe que fez coisa errada, como mãe ou como filha, né? Em qualquer aspecto da sua vida, e de você se sentir sozinha, né? E triste, e culpada. Mas quando a gente pensa que Cristo é um irmão nas nossas fraquezas, não pensa naquela pessoa assim que ela não Cristo é aquele irmão que ele não precisa, que ele não cai no mesmo pecado que a gente, ele não pecou, né? Mas é aquela pessoa que, mesmo sendo muito melhor do que a gente, sendo perfeito, chega até nós e nos ajuda, nos levanta, nos ergue, né? Sem culpar, sem nos acusar, sem ficar falando, nos criticando, né? Como às vezes a gente ouve quando a gente erra, né? Então, que exemplo, né? Jesus é nosso irmão nas nossas fraquezas nesse sentido, não que ele peca junto com a gente, tá bom, vai, vamos pecar junto, né? Não é assim. Mas ele entende, né, o nosso caminho. Ele passou, ele teve todas as tendências para fazer o erro, mas ele escolheu não pecar. Então, não sei quantas de vocês têm irmãos mais velhos, né? Eu tenho o privilégio de ser a caçula. Então, meu irmão mais velho sempre me protegeu. Ele sempre, em época que eu estudava na faculdade, ele pagava minhas contas, sabe? Eu não tinha dinheiro, ele pagava minhas contas. E, assim, não era uma obrigação. Ele fazia isso por amor. Assim como Cristo, sendo nosso irmão mais velho, ele faz isso por amor a nós, sem ter merecimento nenhum. Ele simplesmente nos ama e entende as nossas dores. É isso que a gente precisa entender, que ele entende realmente o que a gente está passando, porque ele passou por aqui. Falou, filho, é assim que você vai fazer, assim você vai se tornar vitorioso. Então, a gente, como eu falei semana passada, a gente precisa se apropriar das promessas do Senhor, porque Ele é fiel. A gente que precisa aprender a ser fiel a Ele, mas Ele sempre é fiel, né? Exatamente. Eu Ele não é aquele irmão chato, né, Lige, que fica assim, aquele irmão que fica nos acusando, não peca como a gente, não faz coisa errada como a gente, mas fica lá falando, ó, meu irmão fez isso, olha, mãe, o que ele fez. Não, ele não faz esse tipo de coisa, né? Quem que queria comentar? Daiane? Maiara. Eu acho interessante também a gente pensar, quando eu converso com alguns pais, eu acho muito importante a questão de empatia. Eu costumo dizer que uma das maiores características de Cristo, para mim, é a empatia, né? Que é se colocar no lugar, entender o lugar do outro, ainda que você não tenha vivido
aquele pecado, mas você talvez já passou pela tentação, como é o caso de Cristo conosco, né? E compreende. E aí isso me remete a uma coisa que eu ouvi uma vez no simpósio de mordomia, que me impactou profundamente. Quando fala ali na Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é porque o Deus era Deus de cada um deles. E aí isso nos lembra de que cada um precisava ter a sua experiência pessoal, de que cada um era filho de Deus. Então, como filhos de Deus, nós somos também irmãos dos nossos filhos. Não sei se vocês já ouviram sermões onde fala assim, tem que cuidar bem da sua esposa, porque Deus também é seu sogro, não é só seu pai. Mas Deus também é pai dos nossos filhos. Então, muitas vezes nós achamos que por nós termos autoridade sobre os nossos filhos, a gente pode se esquecer da empatia que nós devemos ter com eles, assim como Cristo teve conosco. E nós devemos entender a inocência deles, devemos nos lembrar de quando já nos passamos por certas circunstâncias, para que a gente não erre, não seja esse irmão mais velho dos nossos filhos, que muitas vezes é o acusador, e lembrar que o acusador é sempre Satanás. Então, ali é a empatia necessária para nos darmos com filhos de Deus, que estão começando a ter a sua experiência pessoal com Deus, e esses filhos de Deus, que são nossos irmãos, são os nossos filhos, isso abre um pouco a nossa mente para nós entendermos o nosso papel como pais e a nossa responsabilidade como representante de Cristo enquanto pais. Verdade, Mayara, muito legal isso. Na verdade, se a gente pensar realmente na família, para Deus, todos são irmãos, todos nós somos irmãos em Cristo, nós somos irmãos dos nossos filhos. Então, eu vejo a família como uma forma didática de Cristo, de ensinar um monte de coisa para a gente. Mas no céu a gente sabe que todo mundo vai ser como irmão, não vai ter esse negócio de pai, mãe, filho, como tem hoje, né? Na verdade, vai ser todo mundo irmão, né? Joyce, pode falar. Só complementando aquilo que a Lígia estava falando, eu estava pensando aqui, né? Eu sou a filha mais velha, sou a primogênita de mais três, e tenho mais três irmãos, né? E sempre tive essa preocupação com os meus irmãos. Desde muito pequena, a minha irmã mais nova que eu, a segunda filha, é 1 ano e meio só de diferença, mas a responsabilidade que os meus pais atribuíam a mim era muito maior. E eu percebi a vida toda que até hoje a minha irmã já é adulta, né? Pouca diferença, a outra tem 5 anos de diferença só de mim, mas sempre que ela precisa de alguma coisa, algum conselho, ou se alguma coisa aperta para ela recorre a mim, sabe? E aí eu percebo que a opinião, assim, os conselhos que eu dou têm muito peso. Se eu sou a única pessoa a falar o contrário, todo mundo está falando uma coisa e eu falo o contrário, eu sei que aquilo vai pesar, sabe? E como irmã mais velha, esse amor, esse cuidado, essa preocupação constante que a gente tem, né, que eu tenho pelos meus irmãos, eu fico imaginando Cristo. Por que é que Deus colocou Jesus como primogênito, nosso irmão mais velho, sabe? Como isso nos aproxima, como isso nos aproxima dele, esse cuidado entre irmãos, sabe? Esse cuidado que a gente, quem é irmão mais novo sabe o que é ser irmão mais novo, quem é o mais velho sabe o que é ser mais velho. A gente carrega para a vida inteira, sabe? Não me lembro de um dia que eu não tenha orado pelos meus irmãos, preocupada. Eu tenho realmente um irmão que saiu dos caminhos do Senhor, sabe? Então, ele teve até esse final de semana em casa, conversando, desabafando e tal. E aquele é um amor, acho que quase igual da mãe, assim, sabe? Eu vejo a preocupação da minha mãe e eu troco essa preocupação com a minha mãe também pelos meus irmãos. A gente conversa, às vezes, eu sinto um pouco aquilo. E talvez eles, como irmão mais novo, não entendam isso. Eles não entendam. Eles precisam e eles recorrem a mim, mas eles não entendem o que é seu irmão mais velho. Então eu vejo Cristo, o amor de Cristo, se colocar como irmão mais velho, a quem a gente pode recorrer sempre, porque eu não tenho irmão mais velho para recorrer, né? Fisicamente aqui, eu não tenho irmão mais velho, eu não sei o que é ter um irmão mais velho para me proteger, como a Lígia contou ali, a experiência da Lígia. Eu não sei o que é isso na vida, mas eu tenho a Cristo, né? Então, quando eu preciso recorrer a alguém, eu recorro ao meu irmão mais velho. E eu sei que ali eu vou encontrar amparo, segurança, proteção e todo o cuidado que às vezes a gente, né, muito cheio de limitações e defeitos, rende, né, às outras pessoas, aos nossos irmãos, esse cuidado, a gente pode encontrar de Cristo e o puro e perfeito amor, né? Isso traz muita alegria no coração, né? Muito lindo, né, Joyce? Você estava falando, eu estava pensando, né? Aqui em casa
Eu costumo chamar minha filha mais velha, Daiane, de irmã. Eu falo que ela não é uma irmã, ela é uma irmãzinha, né? Então, é um sentimento bem parecido com a da mãe. Eu vejo assim, o cuidado dela com a irmã. Às vezes, ela é mais atenta até do que eu, às vezes. Ela fala, mãe, olha a Gabi, o que ela está fazendo, mãe, cuidado. Então, ela me ajuda a proteger a irmã, me ajuda a cuidar, a educar, né? É muito lindo isso. Infelizmente, às vezes, o filho mais velho não entende como isso pode ser bom, como isso é um privilégio, ser um irmão mais velho. E, às vezes, como a Joyce falou, a mãe cobrava mais de você, né, Joyce? E eu cobro mais da minha irmã, né? Da minha filha mais velha, né? Então, eu falo, e às vezes ela já falou assim, eu não queria ser irmã mais velha. E aí eu tento explicar para ela, por isso que é muito importante vocês passarem esse estudo, isso tudo que vocês estão aprendendo, para o seu filho mais velho depois, ou essa semana, ou na próxima. Eles precisam entender que não é só obrigação, dever, é um grande privilégio, né? Ser irmão mais velho. Em que sentido? E aí vocês podem explicar. É importante que eles entendam isso, né? Sabe por quê, Marilinda? Entender que eles representam a Cristo. Falar, você como filho mais velho, você é um representante de Cristo, né? É lindo Exato, isso. porque quando eu era criança, eu não entendia. A minha mãe também é a filha mais velha, meu pai também é o filho mais velho. Então, ele já vem com essa, de famílias assim, muito numerosas, de uma família muito numerosa. Então, eu vejo meu pai hoje, entre os irmãos dele, meu pai chega, parece que está chegando um sultão, sabe? Todo mundo, aquela coisa, é o meu pai está chegando. Então, ele foi criado assim, minha mãe foi criada assim, e criou a gente assim também, com essa responsabilidade do filho mais velho. Mas quando eu era criança, eu não sabia o porquê. Eu simplesmente tinha que andar na linha. Porque se a gente fizesse uma coisa errada, todo mundo era repreendido, mas eu era mais, a porção dobrada era para mim. Porque eu tinha que dar o exemplo para as minhas irmãs, né? Então, a vida inteira foi assim, e eu não sabia por quê. Até que a gente conhece a história do primogênito. A gente começa a ler na Bíblia as bênçãos da primogenitura. Então, quando eu me tornei adventista, eu entendi as bênçãos da primogenitura que eu comecei a estudar. Eu sempre brinquei com a minha mãe, né? A herança também tem que ser maior para mim, né? Quero tudo maior, dobrada para mim, brincava em casa. Só que quando a gente era criança, a gente não tinha esse entendimento, sabe? Hoje, quando a gente tem as nossas crianças, minha filha, sobrinhas aqui, a gente tenta explicar que não é só essa questão de ser o exemplo só para, não sei, a ferro e fogo, sabe? Porque você não pode cair, porque teve uma época que eu andava na linha, né? Porque eu tinha medo da repreensão que viria depois, então eu não andava na linha pelo motivo certo. Como eu era mais velha, eu sempre andei na linha, tinha que dar exemplo para as outras, mas o motivo não era o correto, sabe? Então a gente tem que ter essa preocupação de colocar o motivo correto, por que você faz o que você faz, quais são os motivos, né? O que Deus espera disso, de você por isso, né? Eu acho que é por aí. Verdade. Muito bom, Joyce. Daiane? Um ponto que eu acho interessante a gente parar e pensar a gente vive num mundo onde o príncipe das trevas, né, ele está sempre fazendo a contrafação, né? Então, de tudo aquilo que Deus institui, ele nos tenta fazer o contrário ou tomar o lugar de Deus, né? Então, você vê, estudando, parei para pensar na seguinte questão: se é tão sagrado e tão importante a primogenitura, né, no plano da redenção, e também para nós, né, os nossos filhos, o quanto esses filhos primogênitos, né, porque aí não vem só a bênção e também a responsabilidade, o quanto eles são tentados também a não receber essa bênção, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque você vê isso acontecendo algumas vezes na Bíblia, né? Você vê ali com Esaú e Jacó. Todo mundo pensa muito, porque Jacó cobiçou, né, a primogenitura de Esaú, mas Esaú não fez, né, assim, ele fez pouco, talvez ele não tivesse dimensão. E aqui mesmo no estudo, mais para frente, né, desculpa até adiantar um pouco, mas vai falando que Jacó, ele acabou pecando, né, roubando a primogenitura do seu irmão, porque era algo que ele cobiçava, ele assim, era o objeto de anelo dele, quando ele ouvia da mãe dele o que era a primogenitura, então ele queria muito aquilo para ele, né, e ressalta até que ele queria justamente essa
preeminência espiritual mesmo, né? De Deus, né? Então, e aí você já vê o contraponto. Aquele que era o primogênito não dava valor a isso, né? E assim, você vê que no plano da redenção, como a primogenitura é algo sagrado, e aí você também vai ver lá já em Gênesis, quem matou, quem foi o primeiro homicida, também o primogênito, né? Então você vê que vem de antes isso. Então, para mim, eu parei para pensar justamente nessa questão. Os nossos filhos hoje, mesmo os primogênitos, né? E aí a nossa amiga falou que já pensou algumas vezes, não queria ser a primogênita, porque nós somos de fato tentados, né? Porque tem a responsabilidade, né? Não tem só como falo, os benefícios, né? Tem também o bônus da responsabilidade. E o quanto ainda hoje o inimigo tenta os nossos filhos, os primogênitos, né? A não quererem essa bênção. Então, o cuidado que a gente precisa ter, né, justamente no momento que nós formos passar isso para eles, e aqui em casa, a minha primogênita, a gente teve esse tipo de conversa na Páscoa, quando eu fui explicar, né, a questão do ritual, e ela ficou assim, uau, né, e já deu um significado diferente para ela. Então, acho que é importante a gente parar para pensar nisso e nos desafios do dia a dia e no desafio que os nossos filhos, todos eles, né? Mas como a gente está falando exatamente do primogênito, a gente pensar nisso, o quanto o inimigo tenta os nossos filhos primogênitos a não quererem ser, né? E também não atentarem para essa bênção. E a gente também ter justamente essa empatia, né? Que vocês bem comentaram já, de ter mais tolerância, né? Talvez com os erros deles e para poder ensiná-los com mais eficácia aí no serviço do Senhor. Verdade, obrigada, Daiane. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando e a gente ainda tem duas perguntas aqui para responder. Na próxima semana, a gente tem o Papo de Mãe. No Papo de Mãe, o Papo de Mãe é muito gostoso, é um momento que a gente troca ideia aqui, né? A gente fala mais sobre a parte prática da mãe, como que isso tudo que a gente está estudando se aplica a nós como mães. Então, eu vou concluir aqui rapidinho com essas duas perguntas, mas na próxima semana aí vai ter bastante espaço aí para todas comentarem, tá bom? Então, na pergunta 6, a gente tem uma pergunta, assim, é uma pergunta muito importante. Como que o conceito de primogênito se aplica a nós como povo de Deus? Então, nós sabemos, né, está escrito na Bíblia, que nós hoje, o povo de Deus hoje, é o povo de Israel espiritual. Então, tudo que o povo de Israel passou, conforme está escrito lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 10, ou 1, depois vocês podem procurar lá. Tudo que o povo de Israel passou representa o que nós passamos hoje, o que nós vamos passar. Então, a história do povo de Israel é a nossa história. Nós somos o povo de Israel hoje. Então, e nós somos considerados primogênitos para Deus, assim como o povo de Israel de antigamente. Era para o mundo, né? Então, e tem um texto interessante que eu nunca tinha prestado atenção, e nesse estudo eu encontrei esse texto que está lá em Hebreus 12, 22 a 23. Diz que Jerusalém Celestial é a igreja dos primogênitos. Olha que interessante. Por que a igreja dos primogênitos? Porque o povo de Deus é considerado primogênito de Deus. Então, o que significa isso para nós hoje? Quais são os nossos direitos e responsabilidades? Nós que conhecemos a palavra de Deus, né? Conhecemos o plano da salvação. Qual que é a nossa responsabilidade? Nós precisamos dar o exemplo para o mundo. Nós precisamos viver uma vida consagrada a Deus. A nossa família, né, precisa ser consagrada a Deus. O que está escrito lá em 1 Pedro 2, 5 e 9? Eu acho lindo esse texto, mas ao mesmo tempo assim, me faz tremer, sabe? Me arrepia pensar nisso. O que Deus espera de nós como filhos, como povo primogênito, né? Como primogênito dele. 1 Pedro 2, 5 diz assim:
vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, né? E depois no verso 9, eu acho lindo esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, escolhida por Deus. Vocês quem? Nós. Sacerdócio real. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. E real lembra o quê? Realeza, nobreza, né? Devemos agir, nos comportar como sacerdotes e como príncipes, como reis e rainhas, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, não é para a gente ser... uma coisa que a gente sabe, né, que a gente vive hoje na igreja é o laodiceanismo, né, a mornidão. O que é mornidão? Quem são os cristãos mornos? São aqueles que não entendem isso aqui, que Deus está chamando eles para serem propriedade exclusiva. A gente não pode ter um pé no mundo, um pé na igreja. A gente não pode querer copiar o mundo, tem que ser o contrário. Nós, como filhos primogênitos, a gente tem que mostrar para o mundo qual é o padrão de Deus, sabe? A gente não deve ficar imitando o jeito que o mundo se veste, as coisas que o mundo vê. Não, a gente é propriedade exclusiva de Deus, né? A gente é chamado, olha que chamado, né? Impressionante de Deus para a gente. A fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Por que que a gente tem que agir assim, como sacerdotes, como reis, como príncipes, como propriedade exclusiva de Deus? Para que a gente possa cumprir a missão de proclamar as virtudes de Cristo. Se a gente não agir assim, se a gente não agir como povo consagrado, como sacerdotes, como povo puro, vocês sabem o que que o... Então, se nós somos chamados a sermos sacerdotes, a gente precisa entender o ritual do santuário, como que os sacerdotes deviam se comportar. Vocês sabem o que estava escrito na mitra dos sacerdotes? Santidade ao Senhor. O que está escrito aí na sua testa? O que as pessoas veem na sua testa, no seu rosto, na sua vida, na sua roupa, na sua casa, na sua família? Elas veem isso, santidade ao Senhor. O que é santificação? É separação. A gente não deve ter vergonha de ser diferente. Se Cristo não tem vergonha de nos chamar de irmãos, a gente não deve ter vergonha de Cristo, de ser puros, de sermos santos, de sermos diferentes, de sermos separados, né? E muitas vezes a gente fica querendo imitar o mundo, sendo que o povo de Deus é chamado para ser a cabeça e não a cauda, né? E para concluir aqui, pergunta 7. Tem 3 histórias aí que falam de primogenitura que nos ensinam muitas lições. Então, quais as lições que a gente pode tirar da vida de Esaú? Então, eu peguei esses textos aí que estão na pergunta... a pergunta 8 tá errado aí, preciso alterar depois. Tem 2 perguntas como pergunta 7, né? Mas a pergunta 8, que está na página 49, na pergunta... Não, desculpa, pergunta 7 mesmo, né? A última pergunta que está errada. Então, sendo nós primogênitos de Deus, como que nós devemos agir? Então, eu peguei cada texto desse aí que vem em seguida da pergunta e fui sublinhando, né? Cada coisa que mostra a responsabilidade, né, ou os defeitos de cada primogênito dessas histórias, né? Então, que lições a gente pode tirar da vida de Esaú? Esaú não tinha amor à devoção. Esaú não tinha inclinação para uma vida religiosa. O que a gente deve aprender? Que como filhos mais velhos, a gente precisa ter amor à devoção, a gente precisa ter inclinação para uma vida religiosa. Esaú se importunava com as restrições da primogenitura. Assim como minha filha, em alguns momentos, falou, eu não queria ser filha mais velha porque eu estava cobrando mais dela do que da mais nova, às vezes a gente age assim com Deus. Porque a gente tem muito mais luz, muito mais conhecimento. Eu falo isso para minha filha, filha, eu cobro mais de você porque você sabe mais. Você tem mais experiência, você tem mais conhecimento do que a sua irmã.
Você tem mais condições de obedecer do que sua irmã. E nós, como povo de Deus, também. Então, a gente não pode ficar chateado com as restrições de Deus. Ah, mas eu queria me vestir assim. Ah, eu queria ouvir esse tipo de música. Ah, mas eu queria ir naquele lugar. Ai, às vezes parece, né, que como filhos mais velhos a gente fica assim, parece que meio irritado com as restrições de Deus. E não deveria ser assim. A gente precisa assumir esse chamado, né? Entender e valorizar isso. Não considerar a lei de Deus como jugo de escravidão, como Esaú considerava. Ele achava aquilo uma escravidão. Ai, filho mais velho não pode nada. Né? E às vezes a gente age assim. Não buscar a satisfação própria, como Esaú fazia. Né? Então a gente precisa usar a liberdade com restrições. Não é libertinagem, é liberdade para fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Né? Por quê? Lá em Gálatas 5,13 está escrito que nós fomos chamados à liberdade. Olha esse texto. Vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Deus veio nos dar liberdade, mas liberdade para quê? Para obedecer, para fazer a vontade de Deus, não a minha própria vontade. Ah, mas isso não é liberdade. O que é liberdade? É você ficar presa a vícios? Vícios que te escravizam, isso é liberdade? Como o mundo acha. Ah, liberdade é fazer o que eu quero. É beber o que eu quero, é comer o que eu quero. Será? Olha para a vida dessas pessoas que agem assim. Será que elas são realmente livres ou elas são escravas dos próprios vícios, das próprias vontades, das próprias paixões, né? Então, o que a gente pode aprender mais da vida de Esaú? Que nós precisamos buscar a felicidade em Deus e não em poder, riqueza, festas e orgias, como era o caso de Esaú. Para Esaú, isso era felicidade. Ter cuidado para não trocar a herança eterna por prazeres momentâneos. Gente, essa vida vai passar, tudo que a gente tem aqui vai passar, vai acabar. O que vai sobrar? O que vai durar para sempre? A gente tem que pensar na herança eterna. Restringir o apetite. Esaú não restringiu o apetite. Será que a gente está tendo domínio próprio com o nosso apetite? Ah, mas reforma de saúde, né? No estudo 7 a gente falou sobre isso. Santificação envolve reforma em todas as áreas da vida. Santificar tudo, inclusive o meu paladar. Eu não posso comer o que eu quero. Porque lá na Bíblia está escrito que se eu como o que eu quero, eu estou fazendo do meu ventre um Deus. Agora eu não lembro o texto, mas você pode procurar lá. E o que é isso? Se não é a transgressão do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, de ti, né? De mim. Se o meu estômago decide o que ele quer comer, ele é o meu Deus, né? Porque Deus fala, ó, isso, filho, isso é melhor para a sua saúde. E aí eu vou lá e escolho a outra coisa que Deus está falando para eu não escolher. Né? Então, muito cuidado com o apetite. Não ser indiferente com as bênçãos e preceitos divinos, como Esaú. Né? Não ser impuro nem profano. Esaú é chamado de profano, apesar de ser do povo de Deus. Será que não existem profanos no povo de Deus? Esaú é uma prova de que existe sim, né? Purificar-me de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Toda a imundície. Não se escandalizar com as mensagens de santificação, reforma de saúde e tudo mais, né, como Esaú fazia. E da vida de Rúben, que lições que a gente pode tomar? Ali está escrito, nesses textos aí, né, que a gente colocou, que Rúben era para ser o mais excelente. Jacó falou, você deveria ter sido o mais excelente. Era para ele ter sido, assim, um exemplo para a família, para os irmãos, né? Mas, infelizmente, ele não correspondeu a esse chamado. E aí está escrito lá em Gênesis 4:9, 49:4, que ele era impetuoso como a água.
como é o seu temperamento, né? E isso fala muito comigo, porque meu temperamento é colérico, né? E um dos defeitos do colérico é ser impetuoso. Mas quando a gente está sob a guia do Espírito Santo, esses defeitos, essas tendências ruins podem ser controladas, né? Então, Rubem era impetuoso como a água. Ele fez a vontade dele, né? Satisfez o desejo dele. Então, o que a gente pode aprender? A gente deve buscar a excelência, sim. Como Rubem deveria ter sido excelente, nós, como primogênitos de Deus, devemos buscar a excelência. Não para nos acharmos melhores do que os outros, mas para ajudarmos os outros a verem Cristo em nós. Não para nos compararmos, para competirmos com os outros. Nós devemos buscarmos agirmos como nobres, sermos a cabeça e não a cauda, influenciar com o bem e não se influenciar com o mal, pelo mal, né? Assumirmos nossa missão como geração eleita, sacerdócio real, termos cuidado com os prazeres sensuais, né? Então, o Rubem caiu nesse aspecto também, assim como Esaú. Prazeres sensuais, gente, é assustador o que está acontecendo no mundo hoje. Para todo lugar que você olha, tem sensualidade, tem imoralidade, é terrível. E a gente precisa fugir disso, desses prazeres sensuais, né? E, para terminar, as lições do irmão do filho pródigo. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo é um pouco diferente, né? Do caso dele, de Esaú e de Rubem. Ele aparentemente era aquele irmão certinho, sabe aquele cristão que você olha na igreja e parece que faz tudo certinho? Ele não se afastou de Deus, quem se afastou foi o irmão mais novo, o filho pródigo, né? Ele estava sempre em casa, estava sempre na igreja, digamos, né? Sempre ali com o pai. Mas o que ia no coração dele? No fundo, ele tinha interesses, né? Ele obedecia ao pai por interesse. E o fim da história mostra isso, que ele não estava ali por amor, né? Então, o que a gente pode aprender com a história dele? Que a gente precisa a gente precisa sentir alegria pela conversão dos nossos irmãos. O irmão do filho mais pródigo, em vez de ficar feliz quando ele voltou para a casa do pai, ele ficou irritado quando viu que o pai estava dando uma festa para o irmão, não se alegrou com o irmão. Como que você age quando o irmão na fé volta para Deus, né? Apesar dos pecados dele, será que você fica criticando né? Como que nós agimos? Nós ficamos criticando, acusando, será que ele se converteu de verdade? Olha a vida dele, olha quanto pecado, né? Não ter ciúme nem inveja da graça, né, que o pai demonstra pelos irmãos que se afastaram e voltaram para ele. Examinar profundamente o nosso coração para ver se há orgulho, maldade e egoísmo por trás da nossa piedade. A gente pode estar se enganando, achando que a gente está sendo fiel, né? Bons filhos. E uma coisa assim, tem várias lições que a gente pode ter, né? Aprender. Mas, assim, uma que me preocupa muito, assim, que eu vejo que acontece muito entre nós na igreja, infelizmente, é a crítica, a acusação. E se vocês lerem esses textos aí que se referem ao filho mais novo, é muito triste. E a gente vê que é um retrato do que ocorre muitas vezes dentro da igreja, né? Às vezes nós que nunca nos afastamos da igreja, estamos lá, né? A gente tem a tendência, às vezes, de achar que somos melhores do que os outros, porque a gente sempre esteve ali na igreja. A gente tem a tendência de apontar o dedo para aqueles que se afastaram, que fizeram coisa errada, ficar acusando, né? E tem um texto ali na pergunta 7, que diz assim, a justiça própria conduz os homens não somente a representar a Deus falsamente, como os torna impiedosos e críticos para com seus irmãos. E mais para frente diz, muitos fazem hoje o mesmo, enquanto a pessoa enfrenta a primeira luta
contra um turbilhão de tentações, estão ao lado de zombeteiros obstinados, reclamando e acusando. E aí, o último texto ali da pergunta 7. Há demasiado esforço para fazer os culpados reconhecerem onde erraram, e ficar lembrando-lhes os erros que cometeram. Os que caíram em falta precisam de piedade, de auxílio, de simpatia. Eles sofrem em seus sentimentos e acham-se com frequência abatidos e acabrunhados. O que eles necessitam, acima de tudo mais, é de inteiro perdão. Será que a gente tem agido assim como mães também com os nossos filhos, que são nossos irmãos mais novos, né, em Cristo? Ou será que quando os nossos filhos erram, depois a gente fica ali, ó, apontando o dedo, você errou, e fica lembrando aquele erro dele? E com os nossos irmãos da igreja, como que a gente tem agido, né? Isso é muito sério. A gente, às vezes, desanima, desmotiva nossos próprios filhos com as críticas, com as acusações, né? Com a falta de compaixão. A gente precisa aprender a perdoar, né? Aprender a ter um olhar de amor, de compaixão, né? E não de crítica. Enfim, tem muita coisa, né, que a gente poderia conversar aqui, mas nosso tempo já acabou. E espero que Deus nos ajude, né, a colocar tudo isso em prática, a refletir, a examinar a nossa própria vida e nos enxergarmos, em vez da gente ficar procurando defeito nos outros, né, como às vezes a gente faz, olhar para si mesmo. Hoje é o dia da expiação, a gente está falando aqui de sacerdote, né, e tudo mais. Vocês sabiam que a gente está vivendo o dia da expiação? E no dia da expiação, o que o povo fazia? Jejum, exame profundo de coração, né? Que Deus nos ajude hoje, né, a fazermos isso, a examinarmos nossa própria vida como mães e buscarmos ajuda de Deus como mães, como irmãos, né, da fé, e buscarmos em Deus a transformação, a verdadeira transformação do nosso coração, para que sejamos dignos de sermos chamados, né, primogênitos de Deus e podermos participar da cidade dos primogênitos, que é a Nova Jerusalém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor e misericórdia, louvado seja teu santo nome, porque o Senhor não é um Deus acusador, porque o Senhor não lança no nosso rosto as nossas faltas, mas o Senhor nos perdoa, esquece os nossos pecados, porque o Senhor, nós te louvamos por Cristo Jesus, porque Ele é nosso irmão mais velho, irmão nas nossas fraquezas, porque Ele foi capaz de vir a este mundo, deixar o trono e a glória, e vir a este mundo para nos salvar e para dar o exemplo do caminho que devemos seguir. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes não temos seguido o exemplo de Cristo. Nos perdoa porque muitas vezes não temos sido primogênitos fiéis, não temos dado exemplo para os nossos filhos, para os nossos irmãos da igreja, para as pessoas à nossa volta. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos sido críticos. Nos ajude, Senhor, a agirmos diferente, a sermos irmãos mais velhos que ajudam, que protegem, irmãos que amam, que perdoam. Nos ajude também no restante dessa semana a praticarmos tudo isso e continuarmos esses estudos, Senhor, para que possamos ser mais semelhantes ao Mestre dos Mestres. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, boa semana a todas. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila.
A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida. Ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando